Olá! Hoje vamos de contos de fadas. Eu tenho aqui uma boa opção de literatura. O título, Contos de Grimm, foi editado pela editora Paulus. A tradução foi feita pela Tatiana Belink e as ilustrações do livro Verusca Guerra. Vamos lá? Hoje eu vou contar a minha história. Espero que você encontre o seu conto de fada preferido também. Branca de Neve. Era uma vez um rei e uma rainha. Eles não tinham filhos. E a rainha todos os dias pensava em ter uma linda menina. Certa vez, a rainha estava sentada à janela bordando. Mas de repente, a rainha furou o dedo. E daquele dedo saiu uma gota de sangue que pingou e caiu do lado de fora. E como o inverno era intenso, o chão estava todo coberto de neve. E quando aquela gota de sangue caiu naquela neve branquinha, a rainha achou tão bonito que ela pensou: ai, como eu queria uma menina, branca como a neve, vermelha como sangue e negra como o ébano da janela. Aconteceu que daí a alguns dias a rainha estava grávida e no tempo certo nasceu uma menina linda. Branca como a neve, a sua pele era alva, as suas bochechas rosada como sangue e seus cabelos negros como o ébano da janela. Por conta disso, deram à menina o nome de Branca de Neve. Branca de Neve era a menina mais linda debaixo do céu. Mas, para a tristeza do rei, não demorou, a rainha morreu. O rei, então, passou a cuidar sozinho de Branca de Neve. Um ano se passou e ele se casou novamente. E a sua esposa era uma mulher linda, muito bonita. A nova rainha, além de bonita, possuía também um espelho mágico. Todas as vezes que ela se arrumava para sair, para ir a alguma festa, ela chegava para o espelho e dizia: espelho, espelho meu, fala e diz, quem é a mais bela de todo o país? E o espelho, sendo mágico, respondia: Senhora rainha, tu és a mais bela de todas. Mas, como eu disse, Branca de Neve crescia e quanto mais crescia, mais bela ficava. E para a tristeza da rainha, certa vez, quando ela chegou pro espelho e falou: espelho, espelho meu, fala e diz, quem é a mais bela de todo o país? O espelho respondeu: de fato, senhora rainha, tu és muito bela. Porém, mais bela do que você é Branca de Neve. Quando a rainha ouviu aquilo, não gostou nem um pouco. E aquele coração maldoso, invejoso, ganancioso por ser a mais bela, começou a sentir raiva, a sentir ódio de Branca de Neve. Branca de Neve foi crescendo e quanto mais crescia, mais bela ficava. Quando ela se tornou mocinha, o coração perverso da rainha, com aquela inveja, era tão grande que chamou o caçador e pediu para que o caçador levasse Branca de Neve para o meio da floresta e desse cabo de sua vida. Como prova, pediu que trouxesse a ela o seu pulmão e o seu coração. O caçador pegou a pequena Branca de Neve e levou para a floresta. Quando chegou no meio da floresta, ele então ia acabar com a vida de Branca de Neve. Mas ela era uma menina tão linda, tão dócil, que ele ficou com pena. Branca de Neve, então, entendendo qual era a intenção do caçador, pediu: por favor, caçador, me deixe sair, eu vou fugir pelo meio da floresta e nunca mais vou voltar. O caçador, então: vá, pequena, vá, e nunca mais volte para o castelo, vá, corra! Branca de Neve saiu correndo e o caçador pensou: com certeza alguma fera há de encontrar e fazer o serviço por mim. Branca de Neve foi correndo, passou pelas feras, mas as feras, quando encontravam, passavam por ela e nenhum mal lhe fazia. E ela correu por 1, 2, 3, vários dias, até que chegou numa casinha bem pequenininha. Ela pensou: nossa, que casinha mais simpática, quem será que mora ali? Foi chegando, entrou. Ai, a casinha era toda arrumada, tudo era muito limpinho. A mesa estava forrada com uma toalha bem alva
pratinhos, 7 copinhos e 7 pares de talheres. E como os pratos já estavam servidos e Branca de Neve estava com muita fome, ela então foi e pegou uma coisinha de cada um para não deixar ninguém sem comer. Comeu uma ervilha de um feijão de outro, e assim, um pouquinho de cada prato. E no último, ela tomou um golinho da taça que tinha com água. Olhou para o lado e viu que de ali tinham 7 caminhas, todas muito bem arrumadas. Cansada, ela deitou na última e dormiu. Aquela casa era a casa dos 7 anões que estavam trabalhando na mina. Quando chegaram e viram a luz acesa, levaram um susto. Foram chegando devagarinho, entraram pela porta e viram que alguém tinha passado por ali. E o primeiro falou: alguém comeu a minha ervilha. O outro: alguém comeu do meu arroz. Alguém pegou do meu feijão. Alguém pegou da minha salada. Alguém comeu um pedaço do meu bifinho. Alguém tomou da minha taça. E assim, todos perceberam que alguém havia mexido na refeição deles. Eles então olharam e viram que em cima da cama havia uma linda menina. Nossa, como ela é linda, eles disseram. Chegaram até ela. Quando eles chegaram bem pertinho, ai! Branca de Neve acordou e eles perguntaram: quem é você? Ela então contou toda a sua história. Eles disseram: Branca de Neve, se você quiser, você pode ficar aqui conosco. Só que cuide para não abrir a porta para ninguém. Cuide da nossa casa, faça a nossa comida e assim você pode continuar a viver aqui. Ai, Branca de Neve ficou muito feliz porque os anõezinhos eram todos muito simpáticos e muito gentis. E assim foram os dias de Branca de Neve. Eles saíam para a mina e Branca de Neve ficava ali. Cozinhava, arrumava e limpava a casa dos anões. O caçador, então, como não tinha feito nenhum mal a Branca de Neve, voltou para o castelo. E no meio do caminho encontrou uma corça que passou. Pegou aquela corça, matou, tirou o coração e o pulmão e levou para a rainha. A bela rainha, quando pegou o coração e o pulmão, pensou que era realmente de Branca de Neve. Pediu para que os cozinheiros fizessem e comeu no jantar, sentindo-se a mais bela. E assim o seu coração se aquietou, o tanto que um coração invejoso pode se aquietar. Certa vez, a rainha, já com o coração tranquilo, pensando ser a mais bela de todas, se arrumou, pegou o seu espelho e falou: espelho, espelho meu, fala e diz, quem é a mais bela de todo o país? Para sua surpresa, o espelho respondeu: de fato, senhora rainha, tu és muito bela. Porém, Branca de Neve, que vive na casa dos 7 anões, é ainda mais bela do que você. Naquele momento, o seu coração perverso, invejoso, endureceu-se novamente. E ela então sabia que sem acabar com Branca de Neve, ela não podia viver. A rainha arrumou um disfarce, tomou o caminho que levava à casa dos 7 anões. Quando chegou lá, bateu na porta. Toque, toque, toque. Branca de Neve, que estava lá dentro. Quem está aí? Abra a porta, minha querida, sou apenas uma vendedora. Venha, venha, eu tenho coisas lindas, maravilhosas, venha ver. Branca de Neve olhou pela janela e não viu nada de mal naquela mulher. Deixou que ela entrasse. A vendedora disfarçada pegou então um corpete, pediu para provar o corpete em Branca de Neve e quando foi amarrar, amarrou com tanta força que Branca de Neve não pôde respirar e desmaiou. A rainha saiu correndo dali e foi embora, pensando ter acabado com a vida de Branca de Neve. A rainha, quando chegou em casa, logo descobriu, através do espelho, que Branca de Neve ainda vivia. Preparou um novo plano. Voltou à casa de Branca de Neve e dessa vez conseguiu colocar um pente com veneno no seu cabelo. Assim que o pente tocou o seu cabelo, Branca de Neve desmaiou.
Quando os anões chegaram, logo viram Branca de Neve desmaiada. Correram até ela e procuraram o que estava acontecendo e logo descobriram o pente, tiraram e Branca de Neve acordou. Mas a rainha, lá no seu castelo, descobriu novamente pelo seu espelho que Branca de Neve ainda vivia. Dessa vez, o plano que ela bolou foi muito mais cuidadoso. Como ela era uma feiticeira, entrou num quarto escuro, preparou uma bela poção, colocou uma maçã, mergulhou naquela poção e o veneno foi tão bem feito que a maçã ficou com um lado com veneno e outro lado não. Fingiu-se de vendedora, colocou aquela maçã dentro de uma cesta e voltou à floresta até a casa dos anões para encontrar-se com Branca de Neve. Quando a feiticeira ofereceu a maçã para Branca de Neve, ela não quis comer, mas a feiticeira pegou uma faca e cortou aquela maçã e comeu parte dela. Branca de Neve, quando viu que assim ela fez, Branca de Neve pegou aquela maçã com as suas mãos, levou até a boca, mal deu a primeira mordida, Branca de Neve caiu. Estava morta. Lá no castelo, a rainha, assim que chegou, foi até o espelho e perguntou: Espelho, espelho meu, fala e diz, quem é a mais bela de todo o país? E o espelho respondeu: De fato, senhora rainha, tu és a mais bela de todas. Assim, o coração invejoso da rainha se aquietou. Os anões, quando chegaram e viram Branca de Neve caída, sacudiram, olharam a roupa, olharam o cabelo, chamaram, nada. Branca de Neve não acordava. Eles choraram a noite inteira. Os animais que viviam por ali vinham e choravam também. A coruja, o corvo. Passaram-se 3 dias e o corpo da Branca de Neve não mudava. A sua pele continuava rosada, alva, como se estivesse dormindo. Os anões, então, tiveram pena de enterrar. O que eles fizeram? Eles resolveram, então, construir um grande caixão de vidro para que pudessem olhar Branca de Neve por todos os lados. Dentro do caixão, Branca de Neve ficou ali, todos os dias, à frente da casa. Sempre que eles iam trabalhar, um dos anões ficava tomando conta de Branca de Neve. Passaram-se anos e Branca de Neve não mudava, era sempre igual. Certa vez, um príncipe passou por ali e quando foi pedir abrigo na casa dos anões, viu Branca de Neve e se encantou pela sua beleza. Pediu para os anões para que eles vendessem Branca de Neve a ele, mas os anões falaram não, que eles não venderiam Branca de Neve por dinheiro nenhum. Então dê-me Branca de Neve, eu jamais poderei viver sem vê-la. Os anões, com pena do príncipe, permitiram então que o príncipe a levasse. Os soldados que haviam com ele pegaram aquele caixão e foram levando. Mas quando logo que levantaram o caixão, eles tropeçaram numa raiz e o caixão sacudiu. E na garganta de Branca de Neve estava presa um pedaço de maçã que quando sacudiu, soltou. Branca de Neve tossiu, abriu os olhos e perguntou: aonde eu estou? O príncipe então disse: você está comigo. Agora nós vamos para o meu castelo e você vai se tornar a minha esposa. E levou Branca de Neve para o seu castelo. Ela despediu-se dos anões e foi viver com ele. Lá no castelo, o casamento foi marcado e todos da redondeza foram convidados, inclusive a rainha. O que aconteceu? Eu já vou contar para vocês. Preparando-se para o casamento, a rainha foi até o espelho e disse: Espelho, espelho meu, fala e diz, quem é a mais bela de todo o país? Para sua surpresa, nessa hora, o espelho respondeu: Tu és muito linda, senhora rainha, mas mais linda ainda é a jovem rainha que irá se casar.
Naquele momento, a rainha soltou uma praga. Primeiro ela pensou em não ir ao casamento. Ai, mas ela não se continha de curiosidade para ver a tal. A rainha queria se casar. Foi até o casamento. E quando entraram os noivos, que ela viu que aquela era Branca de Neve, ela sentiu tanta raiva que ela não conseguiu sair do lugar. Mas não teve como fugir, porque naquele momento, ali já estavam preparados pantufas aquecidas em brasas, que a rainha foi obrigada a calçar e a dançar, até cair. Como? Vocês já podem imaginar, não é mesmo? E esta é a história de Branca de Neve, que está no livro Os Contos de Grimm, da editora Paulus, que foi traduzido por Tatiana Belink.